Vamos falar de saúde agora. Por quê? 26 de abril, hoje, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. É preciso evitar a pressão alta, que traz tantos prejuízos à saúde. Vamos saber quais são os perigos e o que acontece com o nosso corpo quando a pressão passa da medida ideal. Carolina Rabelo está com o especialista agora e vai falar para a gente, por exemplo, qual é a medida ideal da pressão, quando é que ela é considerada alta demais e como é que a gente sabe os sintomas para perceber que tem alguma coisa errada. Né, Carol? Eu acho que isso é o básico para a gente nivelar esse assunto e começar. Exatamente, viu, Neile? Para isso a gente aproveita a presença da doutora, que é especialista neste assunto, a doutora Cristiane. Ela fala ao vivo agora com a gente aqui no DF no Ar, justamente porque hoje é celebrado esse dia de conscientização e prevenção. Então é uma data que quem está em casa deve ficar atento, aproveitar para aferir a pressão, ver se precisa buscar um especialista. E doutora, quando a gente fala sobre a hipertensão arterial, sobre a pressão alta, a Neila pergunta qual que é a pressão ideal para a gente começar. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês nessa data tão importante que é o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão. A pressão ideal medida no consultório é aquela menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. E a pressão medida em casa menor do que 130 por 80 milímetros de mercúrio. E quando a gente fala sobre a hipertensão arterial, quais são os fatores de risco? A pressão arterial, a hipertensão arterial, ela é uma doença multifatorial que a gente fala. O que é isso? Quando vários fatores estão envolvidos. Então, a gente tem um forte componente genético que pode atuar na elevação dos níveis da pressão entre 30% e 50%, mas a gente tem fatores socioambientais que também são muito importantes. Por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, o consumo excessivo de sódio, de sal na nossa dieta, o alcoolismo. O álcool está muito relacionado com o aumento dos níveis da pressão arterial, entre 10% e 30% dos casos de hipertensão. Além disso, o estresse, o tabagismo, o próprio envelhecimento natural do ser humano está associado com o enrijecimento das artérias e o aumento da pressão arterial. E não atinge só o público mais velho, né? Os jovens, crianças também podem ser afetados. Podem ser afetadas todas as idades, apesar de ser mais comum nos pacientes acima de 60 anos, mas pode atingir também um público mais jovem, principalmente por conta do nosso modo de vida atual, que os jovens estão muito presos às telas, estão mais sedentários, fazem pouca atividade física e pela alimentação, com muitos produtos industrializados, produtos embutidos, enlatados, ricos em sódio, que aumentam os níveis da pressão arterial. Neila, vou aproveitar então a presença da doutora aqui para aferir minha pressão também. A gente até separou aqui o equipamento. Esse equipamento algumas pessoas até têm em casa, né? Eu sei que tem que... Ih, travou um pouquinho ali, ó. E você viu que o jeito certo de falar é aferir a pressão, como ela falou. Tem gente que fala assim, tira minha pressão. Não dá para tirar a sua pressão. Se tirar a sua pressão, você morre. Aferir a pressão, tá? Existe o fator hereditário também. Se a sua família tem casos de pressão alta, é bom você sempre investigar. Porque você pode achar que é uma pessoa que é magrinha, não pode ter problema de pressão alta? Pode sim. Assim que a gente restabelecer a comunicação com a Carol, a gente volta para falar sobre esse assunto, que ele é muito importante. Como a gente já viu, já deu para saber, afeta também crianças, adolescentes, idosos, adultos. Ninguém está livre de ter uma pressão alta que pode trazer outros problemas para o coração, né? Já voltamos, Carol. Vamos aferir a sua pressão. E enquanto você afere a pressão, eu queria saber da médica o que pode acontecer quando a pressão da gente está alta demais. Vou perguntar aqui para ela, Neila, já subi aqui a manga da minha blusa para poder aferir a minha pressão aqui com vocês ao vivo, ver se vai estar tudo bem aqui ou não. Desculpa, Neila, qual que é a sua pergunta mesmo para eu repassar aqui para a doutora? Alta demais, o que pode acontecer com o nosso organismo? O que pode acontecer com o nosso organismo quando a pressão está muito elevada, doutora? Excelente, porque a hipertensão é um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares, para morte prematura e para doença renal crônica. Então, é muito importante fazer o controle da pressão, porque a hipertensão está relacionada com infarto, acidente vascular encefálico, doença renal crônica, morte prematura, doença arterial periférica. Então, o que pode acontecer quando a gente não controla a pressão é evoluir para essas doenças mais graves. Doutora, consigo aferir minha pressão segurando o microfone com essa mão ou não? Agora a gente vai mostrar para o pessoal como que é a maneira correta da gente aferir a pressão, tá? Então, o indicado é que o paciente esteja
confortável, a 5 minutos de repouso, num ambiente calmo e tranquilo, que ele fique com o dorso recostado na cadeira, com as pernas descruzadas, em silêncio, sem falar durante a aferição da pressão. O braço precisa ficar na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima. Vou trocar a mão aqui, né? Isso. E também outras coisas que a gente observa é se o paciente não está com a bexiga cheia, se ele não ingeriu álcool, café ou fumou cigarro a menos de 30 minutos, ou se ele não praticou atividades físicas a menos de 90 minutos. Então, observado esse preparo do paciente, a gente faz a aferição da pressão. Não posso falar mais, né? Não pode falar mais, tá? Agora a gente vai medir a sua pressão. Certo. O manguito começa a insuflar. A gente também tem que observar se o tamanho do manguito é adequado para o tamanho do paciente. Ele não pode ficar nem muito apertado e nem folgado, porque senão os níveis estarão falseados. Enquanto a gente mede, outra coisa importante é observar se a roupa do paciente não está garroteando o braço. Então, são essas orientações para uma boa medida da pressão arterial. A pressão da Carol está ótima, 112/70. Na verdade, esses são os níveis considerados ótimos. Quando a pressão arterial está menor do que 120/80, é considerado nível ótimo. Tá? Então tá tudo bem por aqui, né, doutora? Ótimo por aqui. Então posso continuar meu trabalho aqui, Neila, é isso, a gente devolve aí pra vocês. Pra quem tá em casa nos acompanhando, sempre ter esse acompanhamento médico também, aproveitar que hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção, né? 120/70, 12/7, é assim que a gente costuma ler, né? Carol, que bom que você tá bem. Isso é pra gente lembrar que esse dia de hoje é pra gente saber que a gente tem uma pressão, ela precisa estar normalizada pra gente ter saúde e é sempre bom checar do jeito certo que a médica explicou. Agradeço a médica. Obrigada, Carol.